Vamos colocar no nosso telão aqui os 4 nomes segundo a apuração do André Rizek, né? São os mais fortes nesse momento. Aliás, esse é um bom tema para o Quem é Melhor de hoje. Quase que eu esqueci. Então tá, temos os 4 nomes da CBF, já vamos mostrar aqui no nosso telaço também. Agora, por que disse que vi um copo meio cheio? E tomara que seja isso, que a nossa maior crítica à CBF, ó, e esses são os 4 nomes, tá? Jorge Jesus, o próprio Abel, Ancelotti e Mourinho aparecendo na briga. Apuração de André Rizek, cobertura completa no nosso GE. Globo. Por que disse que viu o copo meio cheio? Porque acho que a maior crítica à CBF era a falta de norte. A gente não entendia o que estava se buscando. A gente sai de um Tite pragmático para um Diniz com a filosofia muito característica dele, e depois a gente vai para um Dorival. E o que a CBF busca? E na verdade a gente queria o Ancelotti. O que a CBF busca? Quero acreditar que o martelo neste momento esteja batido. A CBF busca um treinador estrangeiro. Porque se não for isso, Júnior, a gente está assumindo que a gente não tem brasileiros no top 5 na lista da CBF. Mas isso na cabeça de quem? E aí eu acho bastante triste. Não, então eu quero acreditar que o norte seja esse e essa definição já existe. Eu acho o seguinte, você trazendo qualquer um desses daí vai servir de escudo. Primeira coisa, entendeu? Quer dizer, as coisas vão ser todas focadas exatamente em qualquer um dos 4 que vierem aí. Entendeu? Já com o treinador, se você colocar um treinador brasileiro, acho que vai ter um foco diferente. Entendeu? Já não vai servir tanto como escudo para quem vai decidir. Qual é o critério para a escolha? Isso é que me preocupa mais. Quem está dentro, né, desse critério que vai escolher os critérios para você... Processo de escolha, né, Maestro? Exatamente. Olha os números do Jesus Quem está dentro desse processo aí? É gente do futebol, é gente que não entendeu, é uma escolha pessoal. Isso aí. Plenamente. É só isso. Mas tem convicção de que esses 4 nomes são os nomes que o Brasil precisa? Ou é uma resposta à opinião pública que quer há muito números tempo do Ancelotti Até agora a CBF não teve convicções, né? Pois é, a gente começa daí. O Tite deixou a seleção brasileira no fim de 2022. Anunciando que ia sair antes. Mas tudo bem, mas deixou em fim de 2022. Vai que ganha a Copa, ele poderia mudar de ideia. Digamos assim, ele saiu no fim números de 2022. do Abel. A gente está chegando a 2 anos e meio e a CBF não sabe o que fazer com o futebol brasileiro. Então, quando vocês veem esses 4 nomes, não está muito claro que, assim, queremos um treinador estrangeiro, fechando aí a relação. Queremos um nome, eu acho que é isso. Um nome que acalme a opinião pública. Exatamente. Mas pelo que eu estou vendo, tem que ser estrangeiro. Mas quem está escolhendo? Né? Quem são as pessoas que estão escolhendo o treinador? É isso que eu quero saber. Para dar crédito a essa pessoa, entendeu? Conhece de futebol, está dentro do ambiente de futebol, porque é escolha por escolha, opinião. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, né, Maestro? Por que o Jorge Jesus, para a pessoa que está escolhendo? Por isso. Por que o Abel? Por isso. Por que o Ancelotti? Por isso. Por que o Mourinho? A pessoa sabe responder essas 4? Não, inclusive quando a gente bota assim, então não tem por que Jesus e por que Abel, eu acho que a mesma pessoa pode querer. Porque eu sei o estilo que eu estou buscando. Agora, ou eu quero Jesus ou eu quero Mourinho, me soa muito amplo, assim, né? Eu acho que a gente está falando de 2 estilos. Né? Se você estiver falando de Jesus e Abel, você entende que os 2 podem entregar o mesmo estilo. Mas são... Não, eu acho que não. Eu acho que são diferentes. Abel, você acha muito diferente do Jorge Jesus? Eu acho. Total. Totalmente diferente? É mesmo? Total. Num geralzão, assim, a gente não fala num futebol jogado mais ou menos igual? O que acontece? O Jesus, a gente acompanhou 1 ano e pouco. O Abel já está há 5 anos. Né? A gente tem a certeza daquilo que o Abel pode fazer e pode... Por que disse que viu o copo meio cheio? Porque acho que a maior crítica à CBF era a falta de norte. A gente não entendia o que estava se buscando. A gente sai de um Tite pragmático para um Diniz com a filosofia muito característica dele, e depois a gente vai para um Dorival. E o que a CBF busca? E na verdade a gente queria o Ancelotti. O que a CBF busca? Quero acreditar que o martelo neste momento esteja batido. A CBF busca um treinador estrangeiro. Porque se não for isso, Júnior, a gente está assumindo que a gente não tem brasileiros no top 5 na lista da CBF. Mas isso na cabeça de quem? E aí eu acho bastante triste. Não, então eu quero acreditar que o norte seja esse e essa definição já existe. Eu acho o seguinte, você trazendo qualquer um desses daí vai servir de escudo. Primeira coisa, entendeu?
Quer dizer, as coisas vão ser todas focadas exatamente em qualquer um dos 4 que vierem aí. Entendeu? Já com o treinador, se você colocar um treinador brasileiro, acho que vai ter um foco diferente. Entendeu? Já não vai servir tanto como escudo para quem vai decidir. Qual é o critério para a escolha? Isso é que me preocupa mais. Quem está dentro, né, desse critério que vai escolher os critérios para você... Processo de escolha, né, Maestro? Exatamente. Olha os números do Jesus Quem está dentro desse processo aí? É gente do futebol, é gente que não entendeu, é uma escolha pessoal. Isso aí. Plenamente. É só isso. Mas Tem convicção de que esses 4 nomes são os nomes que o Brasil precisa? Ou é uma Tem o resposta à perfil da opinião seleção. pública que quer há muito Números tempo do um técnico Ancelotti estrangeiro? Até agora Pra a CBF mim- não teve convicções, né? Pois é, a já gente começa daí. O Não, então, mas Tite aí, peraí. deixou a seleção brasileira no fim de 2022. Anunciando que ia sair antes. Ah, mas tudo bem, mas deixou em fim de 2022. Ok. Vai que ganha a Copa, ele poderia mudar de ideia. Digamos assim, ele saiu no fim Números de 2022. do Abel. A gente está chegando a 2 anos e meio e a CBF não sabe o que fazer com o futebol brasileiro. Então, quando vocês veem esses 4 nomes, não está muito claro que, assim, queremos um treinador estrangeiro, fechando aí a relação. Queremos José um nome, Mourinho. eu acho que é isso. Um nome que acalme a serve opinião de escudo. pública. Mas Mas, Exatamente. pelo que eu em tô cima disso. vendo, tem que ser estrangeiro. Sei. Mas quem está Pelo escolhendo? jeito é, né? Quem são as pessoas que estão escolhendo o treinador? É isso que eu quero saber. Para dar crédito a essa pessoa, entendeu? Conhece de futebol, está dentro do ambiente de futebol, porque é escolha por escolha, opinião. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, né, Maestro? Por que o Jorge Jesus, para a pessoa que está escolhendo? Por isso. Por que o Abel? Por isso. Por que o Ancelotti? Por isso. Por que o Mourinho? A pessoa sabe responder essas 4 perguntas. Não, inclusive sabe? quando a gente bota assim, ó, Então não tem por que condição. Jesus e por que Abel, eu acho que a mesma pessoa pode querer. Porque eu sei o estilo que eu tô buscando. Agora, ou eu quero Jesus ou eu quero Mourinho, me soa muito amplo, assim, né? Eu acho que a gente tá falando de 2 estilos, né? Se você estiver falando de Jesus e Abel, você entende que os 2 podem entregar o mesmo estilo. Mas são, Não, Abel, eu mas acho que não. Eu acho que são diferentes. Abel, você acha muito diferente do Jorge Jesus? Eu acho. Total. Total. Totalmente diferente. É mesmo? Num geralzão, assim, a gente não fala num futebol jogado mais ou menos O igual? que acontece? O Jesus a gente acompanhou 1 ano e pouco. O Abel já está há 5 anos. Né? A gente tem a certeza daquilo que o Abel pode fazer e pode... Né? Porque a gente está mais acostumado com o Abel. O Jesus é completamente diferente, porque ele transformou um pouco do nosso futebol que estava meio... O Abel talvez exista no Brasil hoje porque teve o Jorge Jesus. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Não, mas O são Jesus não estilos bem lançou a diferentes. tendência que o Abel Sim, seguiu mas e são bem talvez tenha. diferentes, são estilos diferentes de ver jogo, de aplicar o jogo. É muito diferente, mano. Muito diferente. Então a gente tem 4 estilos diferentes. Eu é acho. isso? Nenhum se aproxima de nenhum. Nenhum deles trabalhou em seleção ainda até hoje. É, isso seria Isso inédito. é uma outra coisa também. Por Então, quê? Vai procurar. Porque não vale a pena trabalhar em seleção. Não tem dia a dia. Você acha que não trabalharam porque não quiseram? Não quiseram, eu acho. E aí, quando o Renato fala é meu sonho e um treinador brasileiro a gente tem que olhar com carinho para isso? Você junta, Renato... Eu vou te falar mais uma coisa. Opinião de Leo Vegildo. Se o Felipe Luiz estivesse trabalhando há mais de 1 ano, certamente era o nome. Pelo que ele fez em 6 meses, as ideias, tudo aquilo que a gente viu desde que ele assumiu o Flamengo. Seria ele o treinador. Porque acho que ele se enquadra perfeitamente dentro daquilo que a gente pensa de futebol, daquilo que o torcedor gosta de futebol. Entendeu? Que não teria nenhum problema do presidente ou quem estiver escolhendo o treinador. eu acho que a gente está entrando num restaurante de comida aquilo, tem um monte de coisa ali e a gente vai pegando. E Não sabe tá o que pegando, que tá pegando. sopa de ervilha com A estrogonofe, gente é não isso aí sabe o que mesmo. tá pegando. É mesmo? Que é Ancelotti, vamos pedir uma macarronada, é uma bacalhoada, é não sei o quê. Sabe, assim, eu não tô vendo convicção. Isso Eu aí. não tô vendo convicção. Então, mas aí eu a gente acho saiu que- do Tite, foi pelo Ramon, que era um técnico interino, depois do Fernando Diniz. Arrebentaram com o Diniz com um mandato tampão. Arrebentaram com o cara. Essa é a verdade, arrebentaram com o cara. E aí deram pro Dorival porque tinha ganho... Foi o técnico brasileiro que conquistou os títulos mais importantes recentemente. Então vai tu, tem tu, vai tu mesmo. Sabe, é isso. A seleção brasileira tá assim. Lamentavelmente, a seleção brasileira tá assim. Tá indo para onde tá indo o vento. Mas ter uma resposta, ainda que ela seja uma resposta muito vaga, porque queremos um estrangeiro é muito vago, mas ter esse norte, não será um brasileiro, é uma resposta. Por não ser brasileiro, isso não, é mas resposta, isso Mari. aqui pra mim... Não, eu não tô dizendo que eu concordo, Não, tô não, dizendo mas que isso não é resposta pra mim. Isso aqui pra mim é uma definição, a CBF, porque eu não posso acreditar que a CBF não veja, não olhe pra dentro e não Técnico veja ninguém estrangeiro não podendo pode ser entrar o nessa norte. briga. Queremos um técnico estrangeiro. Hã?
Mas isso não está sendo realidade no Eu não futebol sei, brasileiro? eu não sei. Não, não no sei, futebol eu não brasileiro sei, tá, Mari. Eric. A gente vê muita futebol gente... brasileiro, pode ser. Isso virou cultura. No futebol E brasileiro. você na seleção brasileira vai ser a primeira vez que você vai ter um treinador. E a gente sempre foi muito avesso a um treinador estrangeiro, né, comandando. Se for bom, ótimo. Problema nenhum, exato. Ótimo. Para ir para a seleção brasileira, o cara tem que ser muito bom mesmo. Muito bom. E aqui a gente não tem 4 bons exemplos? Tem 4 ótimos Não, treinadores. se você for olhar currículo, o Ancelotti dá de 10 de todos eles. Currículo. O Ancelotti já está dando. Né? O próprio Mourinho. Mas é uma ideia de jogo completamente diferente, que não vai ao encontro daquilo que a gente pensa de futebol. O Jorge Jesus já é o contrário. Não tem tantos títulos assim internacionais, mas em compensação, o jeito de trabalhar, porque a gente está se baseando naquilo que a gente viu em 2019. Então, mas eu acho que esse ponto é interessante. Foi um recorte curto, um ano. Recorte curto, o Abel tem um recorte maior, mas esse ponto é interessante. Tanto o Jorge Jesus chega com uma bagagem de Portugal, mas que também não era tão expressiva. Acho que a carreira é muito mais Ele sai marcada, do pelo menos Flamengo e para vai pro nós. Benfica e fracassa no Benfica. Exato. Essa é uma verdade. A carreira para nós é muito mais marcada. A volta O dele ao público Benfica brasileiro não foi boa. Exatamente. Público brasileiro, a carreira dele é muito mais marcada pelo que apresentou aqui. Assim como o Abel, que chega do futebol grego, importante Um lembrar. cara bem mais jovem que os 3, inclusive. Exatamente, mas que deve também muito, assim como o Palmeiras, a sua história recente, deve muito ao Abel. O Abel também deve muito a essa oportunidade melhor que ele já teve na carreira. Então, os dois têm certa intimidade com o futebol brasileiro. Isso não deveria jogar a favor? O Abel conhece como poucos. O Ancelotti também Tá trabalhou com muitos jogadores brasileiros. Pô, conhece o Júnior, conhece o Zico, conhece o Falcão. Seria fácil ele sentar à mesa com essa galera e vem cá, e o futebol brasileiro é assim, assado, eu vou por onde aqui, eu vou por onde ali. Tenho certeza que o Maestro, o Zico, o Falcão e outros não se furtariam de conversar com o Ancelotti, se fosse o caso, para ajudá-lo numa adaptação e tal. Mas, assim, o que mais me incomoda nisso, Mário, não são os nomes. Sabe, assim, por que esses nomes? Por quê? Só porque eles são bons, são vencedores, é isso? Então tá bom. Então é isso. Agora, porque são estrangeiros, é pouco pra mim. Porque o passaporte deles não é brasileiro, é pouco pra mim. Eu também acho, Pô, mas é um eu tenho critério, visto isso na por quê? cultura. Isso que é o bom de perguntar. Vem cá, por que o Abel? Por que você quer o Abel? Porque ele ganhou tudo com o Palmeiras. Só isso? Só isso? O Dorival ganhou um monte de coisa também. Não aconteceu. E o trabalho de clube, ele é completamente diferente de seleção brasileira. De seleção, na verdade, né? Porque você não tem o dia a dia. Né? E quem entrar agora vai entrar no meio de uma competição... vai classificar. Vai classificar. As eliminatórias que o Brasil está fazendo são ridículas, gente. Ridículas. A gente jogou 2 vezes com a Venezuela, empatou. A gente jogou 2 vezes contra a Argentina e perdeu as 2. A gente enfrentou o Uruguai 2 vezes e não ganhou nenhuma das 2. Qual foi o jogo que o Brasil ganhou que você fala assim, pô, ganhou esse jogo legal? Colômbia, em Brasília? Pô, é pouco. No último minuto. Vamos lá, é pouco. E tem mais dessa. Próxima data FIFA é Equador e Paraguai, né? Não são 2 jogos fáceis. Em Quito, o Equador, né? O Mário, assim, a minha decepção é a questão da convicção. Eu acho que a CBF não tem convicção nenhuma. Convicção de ideias ou nacionalidade? De nomes. O que eu quero? E aí entra naquilo que o Júnior falou com o Maestro. Esses 4 nomes servem de escudo para a CBF.